projetos. Então, boa noite a todos. Hoje a gente tem um convidado especial, Diego Moure, da Agrobi. Diego que aceitou nosso convite aqui para poder falar um pouco aí sobre o trabalho dele com abelhas e a relação aí com a agricultura. Então, Diego, queria dar as boas-vindas aí, seja muito bem-vindo. Um prazer aí, agradecer ter aceitado o convite. Faça uma apresentação para a gente aí, por gentileza, e já pode mandar bala no tema, por favor. Ok, então, Alexandre, obrigado. Queria agradecer, então, primeiramente, né, tanto o Alexandre como a Ana Clara, que construíram aí essa ideia e trouxeram esse convite para mim, né? Eu fico muito feliz de poder estar falando um pouco desse tema, que sou suspeito a falar, é um tema apaixonante para mim, que é essa questão de apicultura, abelhas e especificamente a polinização, e espero poder contagiar vocês, nem se for um pouquinho só, com esse tema que é super interessante, diga-se de passagem. Só me apresentar, então, sou Diego, sou biólogo, fiz mestrado, doutorado na Universidade de São Paulo, atualmente eu fico em Ribeirão Preto, que é o local onde fica a empresa a Agrobi, né, que é a empresa que eu trabalho, né, essa empresa que presta serviço de polinização. Desde sempre, na minha vida acadêmica, trabalhei com abelhas, em determinados momentos mais voltado para a parte de ecologia, comportamento, em outros para a parte mais de interação abelha-planta. E quando eu finalizei o meu doutorado, então eu tive a oportunidade de levar esse conhecimento científico, né, que eu acumulei durante todo esse tempo lá na academia, para dentro do campo. E desde 2018, então, que eu venho fazendo esse tipo de serviço, né, a gente como empresa, né, a Agrobi, vem aplicando esse tipo de serviço nas lavouras aqui no nosso país. Então, é muita satisfação poder estar falando sobre isso aqui com vocês. Eu tenho uma apresentação, eu não, só para pontuar, eu não vou me ater muito à parte técnica, apesar de que a minha função dentro da empresa é mais voltada para a parte técnica, então eu acabo tendo esse viés, mas eu vou tentar deixar uma apresentação bem redondinha, para também não ficar muito maçante para vocês e para a gente sobrar tempo também para poder discutir e trazer essa ideia geral sobre esse tipo de serviço que o Brasil ele tem um potencial enorme para isso e a gente precisa realmente explorar, né, no bom sentido, esse tipo de serviço aqui na nossa agricultura. Então, pessoal, a partir de agora eu não vou estar vendo vocês, tá, com o compartilhamento da tela, mas fiquem à vontade para a qualquer momento estar interrompendo, mas aí vocês me chamam aqui que eu abro a palavra para vocês, isso daí eu sou bem tranquilo nesse sentido. Então, quando o Alexandre me procurou, né, para falar sobre, um pouco mais sobre o público que estaria interessado nesse tipo de tema e o que eu poderia estar agregando de valor e conhecimento aí para vocês, a gente pensou, então, nessa temática, né, polinização assistida e os seus benefícios para a agricultura sustentável. Então, eu vou estar tratando um pouco desse tema, eu vou estar falando como a polinização, efetivamente, ela pode colocar a nossa agricultura em outro patamar. A gente tem exemplos disso pelo mundo, e eu acredito que o Brasil ele também pode estar seguindo esse mesmo caminho. Quando a gente fala de polinização, existem duas grandes estrelas dentro desse sistema, né? Que são as flores, e outro lado você tem os polinizadores, e aqui eu vou trazer essa figura de polinizadores para as abelhas, porque as abelhas elas são os principais polinizadores do planeta. E quando a gente fala de polinizadores e polinização, efetivamente, né, o que seria isso? Então, por exemplo, a abelha ela visita uma flor em busca de recurso, ela vai estar ali buscando pólen, que é a fonte de proteína dela, e ela vai estar buscando néctar, que é a fonte de energia, e ao fazer essa ação na flor, ela vai acabar se sujando desse pólen, e ela, quando ela visita uma flor e outra, ela vai levar o pólen de uma flor para outra, e aí ela vai realizar essa polinização cruzada, ela vai auxiliar a planta a se reproduzir, uma vez que o pólen, né, é o gameta masculino ali da
da planta e necessita chegar até o órgão feminino para acontecer, então, a fecundação e a formação dos frutos. Então, as abelhas, elas são os principais agentes polinizadores do planeta e elas auxiliam as plantas nesse processo. E quando a gente pensa em polinização, que é o ato, né, essa ação de levar um pólen de uma flor para outra, esse transporte de pólen, melhor falando, né, que seria a polinização, se a gente tem flores e a gente tem abelhas dentro de um ambiente, é possível de se imaginar que naturalmente essa polinização ela vai ocorrer ali de uma forma natural ali dentro daquele sistema. Mas a ideia da polinização assistida é utilizar a polinização de uma forma diferente. Eu quero aqui transformar, vamos dizer assim, a polinização em um insumo agrícola. Ou seja, eu vou pegar um processo que ocorre de forma natural, eu vou aplicar alguns métodos ali dentro da minha lavoura para favorecer que essa polinização aconteça de uma forma mais eficiente, de uma forma em maior quantidade, visando efetivamente a melhora da lavoura. Então, quando a gente pensa em polinização assistida e tratar, né, a polinização como um insumo agrícola, exatamente a gente está pensando nisso, em visar a melhora da lavoura, seja em produtividade, seja em qualidade ali dos frutos e sementes que estão sendo produzidas ali dentro da área. É claro que, da mesma forma que você tem a lavoura, você tem as abelhas. A gente também tem que pensar do lado das abelhas, a gente precisa oferecer boas condições para esses animais, toda essa parte de bem-estar, visando não só a questão ética do negócio, né, mas também que essas abelhas precisam de boas condições para desempenhar um bom serviço. Quando você une tudo isso, você consegue chegar a um resultado muito interessante, que é o que eu vou estar mostrando para vocês. E quando a gente fala da polinização melhorar a produtividade das lavouras, isso daí, quando a gente pega a literatura científica, que eu vi no começo da apresentação, existem várias pessoas aí que são agrônomos formados, se interessaram pela parte de agrofloresta, de buscar conhecimento sobre uma agricultura mais sustentável, mais verde. A gente vê que a literatura científica, puxando agora para o lado da polinização, ela é relativamente ampla sobre esses temas. E aqui, durante a minha apresentação, eu vou tratar de 3 culturas específicas, e eu já falo o porquê, que seria basicamente citros aqui na figura da laranja, principalmente, café e soja. E por que eu estou trazendo essas culturas? Porque o Brasil é o principal produtor de soja, o Brasil é o principal produtor de café, o Brasil é um dos países que mais produz laranja no mundo. Então, para mostrar que a polinização assistida ela tem um potencial muito grande aqui dentro do nosso país, tanto quando a gente pensa em mercado, quanto quando a gente pensa nessa importância, melhor falando, de transformar a nossa agricultura. Então, voltando, quando a gente pega a literatura científica sobre esses temas, existem trabalhos, vários trabalhos aí ao longo das décadas de estudo, tanto para a laranja, por exemplo, a gente vê aqui vários estudos brasileiros também tratando desse tema. A laranja é uma cultura muito interessante quando a gente pensa em polinização, citros de modo geral, mas aqui eu posso ampliar até mais frutas de modo geral, elas respondem bem à polinização, né, à visitação das abelhas, elas melhoram questão de qualidade do sabor dela, então as laranjas são mais doces, tem trabalho mostrando que melhora a questão de vitamina C, melhora a produtividade, porque melhora o pegamento ali das laranjeiras, né, no caso. Então é muito interessante nesse sentido. Quando a gente pega o café, também existem trabalhos aí falando do benefício que a abelha pode trazer para dentro da cultura do café, melhora de pegamento, consequentemente você tem uma melhora da produção ali no final do ciclo. Você também pode melhorar a questão de qualidade do café, então você tem cafés que as abelhas visitam, olha que interessante, quando o cara lá, o key grader, vai provar esse café na xícara, ele pontua mais do que o café que não recebeu a polinização, ou seja, aqueles cafés que sofreram autopolinização para formar o fruto. Isso é muito interessante. Então você tem melhora de produção, você tem melhora de qualidade, e isso a literatura científica vem trazendo, né, ao longo desse tempo. E na questão da soja também. Você tem a gente tem até aqui no nosso país um exemplo
de pesquisador na Embrapa Soja trabalhando com esse tema já há algum tempo, e ele vem mostrando resultados, publicou trabalhos aí nos últimos 5 anos, alguns trabalhos que mostram esses resultados do benefício quando você associa a apicultura com a sojicultura, mas quando a gente pensa em grãos, e aqui na figura da soja, é mais a questão da melhora de produção, né? Melhora da produtividade das lavouras. Ali na laranja, tem a questão da produtividade de qualidade, no café também, mas os grãos, pelo menos o que a literatura tem indicado, é uma melhora na produtividade. Então, a ideia é exatamente essa, a gente pegar esse conhecimento acumulado na academia, e que tem aí à disposição das universidades, e levar esse conhecimento para dentro do campo, para ajudar o produtor a conseguir produzir mais ali dentro da lavoura dele, e de uma forma com respeito ao meio ambiente, de uma forma sustentável, né? É uma técnica nova, vamos dizer assim, inovadora, principalmente quando a gente pensa nessas 3 culturas, aqui no nosso país, né? Técnica inovadora visando a melhora da lavoura, do produtor. Ele vai conseguir produzir mais, vai conseguir ter mais renda, e ele está fazendo isso de uma forma sustentável. Mas será que é possível a gente conseguir efetivamente, então, transformar essa ação que ocorre naturalmente aí no meio ambiente, de uma forma aplicada na lavoura? E a gente tem exemplos no planeta onde isso ocorre. Na Europa, eu poderia trazer alguns exemplos aqui, mas eu vou trazer o exemplo dos Estados Unidos, que ocorre lá. Os Estados Unidos, se vocês um dia tiverem curiosidade, procurar no Google, polinização das amêndoas. É o maior sistema de polinização assistida ou polinização aplicada, né, como eles falam no inglês, né, applied pollination, que a gente tem, é o maior exemplo que a gente tem no planeta. E por que eu falo que é o maior exemplo? Porque tanto de estrutura, então quando chega fevereiro, que as lavouras de amêndoa, elas vão estar floridas lá na Califórnia, cerca de 2 milhões de colmeias migram para a Califórnia para a execução desse tipo de serviço. E lá tem muita regra, lá foi muito bem estruturado esse serviço. Então, por isso que eu falo que é o maior exemplo que a gente tem hoje, é só vocês verem por essa imagem. São caminhões e caminhões atravessando o país, carregando ali centenas e centenas de colmeias de abelha para poder levar ali nas lavouras para fazer todo esse serviço. E lá é muito interessante, porque eles já têm rotas definidas, que nem eu falei, a florada da amêndoa, lá ela ocorre mais ou menos ali durante fevereiro, né, desde o final de janeiro até o fim de janeiro, até o fim de fevereiro, desculpa, é o período ali de florada das amêndoas que ocorre ali na Califórnia, e depois que acontece isso, essas abelhas vão para outros locais, seja para polinizar outras culturas, aí pode ter blueberry, pode ter laranja, ou elas vão para algum local de descanso para se fortalecerem e depois ir para outra cultura. E tem toda uma rota definida que você ocupa a agenda do ano todo fazendo esse tipo de serviço. E lá, eles já perceberam isso, e por isso que se estruturou tanto, que a polinização, tanto para o apicultor como para o próprio mercado do agro lá do país deles, é mais rentável do que, por exemplo, a produção do mel. É lógico que a produção do mel ela tem o seu valor, com certeza, mas lá, 80% da renda do apicultor norte-americano, ela vem de aluguel de colmeia para polinização. O mel acaba sendo um subproduto desse tipo de processo, porque a abelha visita a flor, coleta néctar, consequentemente ela vai produzir mel, mas é um produto secundário, consequência do serviço de polinização especificamente. E lá, que nem eu falei, tem toda uma estrutura montada para isso. E só para comentar uma história que é muito interessante, que é o que eu acredito de verdade que pode acontecer aqui no nosso país, com relação ao setor de apicultura, lá, há um pouco mais de 2 décadas atrás, basicamente o apicultor norte-americano, a renda dele vinha do mel. De repente, o mel chinês entrou no mercado, num preço muito baixo, e acabou quebrando o pessoal lá, porque eles não conseguiam competir. Então eles tiveram que se reinventar. Foi aí que a polinização teve um papel fundamental dentro dessa reestruturação do setor, e junto com isso trouxe tecnificação,
trouxe vontade pública, e isso daí se refletiu em leis e regras para esses procedimentos, né? Enfim. E o setor se transformou fazendo com aquilo que eu falei, que hoje 80% da renda do apicultor norte-americano ela vem de aluguel de comércio. E aqui no nosso país, eu acredito fielmente que a grande mudança na apicultura nacional, ela pode vir com a polinização, porque a polinização assistida, a polinização aplicada, ela traz junto com ela tecnificação, ela traz essa questão de profissionalização desses apicultores para execução desse tipo de serviço. Então, ela é muito benéfica para o setor em si. E é nesse contexto, então, que a Agrobi se insere, né? Então, a gente tem toda essa literatura científica, esse conhecimento científico gerado ao longo desses anos, e a gente consegue, então, verificar alguns modelos, por exemplo, o modelo dos Estados Unidos, que já mostrou que é possível a gente fazer alguma coisa relacionada a isso, e agora a gente vai tentar, então, trazer para dentro das lavouras brasileiras. Só que, como vocês estavam falando no começo das aqui da reunião, né, eu quero entender um pouco mais, por exemplo, sobre agrofloresta, ou algum outro tema que tem interesse. Quando a gente trata desses temas, a gente sabe que tem toda uma metodologia envolvida para isso. Eu não posso chamar de polinização assistida o simples fato de eu ter algumas colmeias de abelha ali numa área de reserva, por exemplo. Aquilo ali pode ser uma produção de mel, ok, pode ser algum tipo de exploração para algum produto apícola, mas a polinização efetivamente visando a melhora da lavoura, a gente precisa respeitar alguns métodos para poder efetivamente realizar esse serviço, como todos os métodos que a gente aplica, não só dentro de agronomia, mas engenharia, enfim. E aqui eu vou falar um pouquinho desses métodos também, para vocês conseguirem distinguir o que é produção de mel, por exemplo, e o que é polinização assistida. Por que é importante isso? Porque quando a gente vai apresentar esse tipo de serviço para o pessoal da área, para produtores, ou para consultores, enfim, ou para interessados dentro dessa área de agricultura, existe essa confusão, porque quando a gente pensa em abelha e apicultura, logo na nossa cabeça vem produção de mel, principalmente, né? Pode ter a produção de própolis, a produção de pólen, mas principalmente produção de mel. E a polinização, ela é um outro método de se aplicar aquelas colmeias dentro da lavoura. O primeiro ponto aqui que eu trago para vocês entenderem, é a questão de distribuição das colmeias. Então, se eu tenho uma área relativamente grande para ser polinizada, por exemplo, eu tenho um talhão de grãos ali, especificamente de soja, de 50 hectares, 70 hectares, que eu quero polinizar ele. Eu não posso deixar as abelhas todas num cantinho da lavoura. Por quê? Porque a abelha ela não vai chegar lá no meio da área, ela não vai chegar do outro lado do talhão, né? Ela otimiza o trabalho dela, porque se ela fizer esse trajeto todo para coletar um pouco de néctar e voltar para a colmeia, aquilo que ela gastou de energia foi muito mais do que o que ela consumiu. Então não é sustentável. É claro que numa situação de emergência, falta de alimento, elas podem fazer grandes voos. A abelha já tem relato na literatura científica de voar mais de 2, 3 quilômetros para coleta de recurso. Mas numa situação de lavoura, que você tem ali uma área completamente florida, recurso à disposição dela, do lado da colmeia, não tem por que ela fazer grandes voos para isso. Então, um ponto importante eu preciso distribuir essas minhas colmeias na lavoura. Quando eu tenho lavouras que eu consigo acessar o interior dela, como, por exemplo, o trabalho de limão que nós realizamos, que era possível entrar dentro da lavoura, ali nas ruas, com essas caixas, a gente entra. Café normalmente é assim. Agora, grãos, que a gente tem essa dificuldade de acessar o interior do talhão, a gente precisa distribuir essas colmeias no entorno dele, para pegar toda essa área que a gente vai trabalhar. Então, esse é um primeiro ponto importante. Eu preciso distribuir porque eu estou otimizando o trabalho da abelha. Ela vai conseguir voar mais, gastar menos energia, visitar mais flor em menos tempo do que se ela tivesse que fazer grandes voos, né? Aqui algumas imagens, então, só para vocês verem dessas instalações das colmeias. É importante eu ressaltar aqui que, no Brasil,
a gente tem, no mundo a gente tem cerca aí de 20 mil espécies de abelhas, eu acredito que é mais do que isso. No Brasil, a gente tem umas 3 mil espécies. Mas, quando a gente fala de polinização, eu preciso usar espécies que eu consigo manejar. Esse é o primeiro ponto. Então, por conta disso, 99% dos trabalhos que a gente realiza é com a abelha Apis mellifera, né? Da espécie Apis mellifera. Ela popularmente pode ser chamada de abelha do mel, abelha africanizada, ou às vezes o pessoal chama ela de abelha Europa, apesar de que africanizada é o termo mais correto, ou abelha do mel, né? Seriam os termos mais corretos. Então, a gente aqui, algumas fotos de instalação que a gente fez, por exemplo, em lavoura de limão. A gente, então, monta esses apiários, que eu chamo, né? Apiário é o conjunto de colmeias, e a gente leva colmeias adequadas para aquele cultivo, ou seja, colmeias que estão em pleno crescimento. A larva, ela consome pólen. Então, quando elas estão em pleno crescimento, ou seja, tem muito imaturo dentro da colmeia, as abelhas, elas costumam coletar bastante pólen, enfim. Tem algumas técnicas e métodos aí que precisa ser executado nesse momento. Aqui algumas imagens, então, da gente instalando as abelhas nos cafezais. Alguém, acho que levantou a mão, não sei, mas fica à vontade se quiser falar. Então, aqui, Oi, pode falar. Oi, Diego, é o Hugo aqui. Uma duvidazinha que eu acho que tem a ver com o que você acabou de falar, eu escuto esse termo assim, esse termo de essa abelha é mais africanizada ou é mais europeia, que seria até uma abelha mais calma a princípio, né? A abelha menos africanizada. Tem diferença na eficiência da polinização, na eficiência desse trabalho, de acordo com esse tipo de abelha? Obrigado, Hugo, pela pergunta. Eu acho que cabe, como é um tema que eu acho muito interessante, eu não quero perder a oportunidade, talvez eu tome 2 minutinhos disso para contar a história dessa abelha para a gente conseguir chegar acho que numa boa resposta para a sua boa pergunta. A Apis mellifera, ela assim, apesar de ela estar super adaptada já no nosso país há décadas, ela é uma espécie exótica, ela veio linhagens europeias, ou seja, a espécie é Apis mellifera, mas a subespécie ou raça, né, elas eram linhagens europeias, vieram junto com os colonizadores, lá em 1880, por aí, principalmente por causa da produção de cera, de vela. E aí, elas foram introduzidas aqui no nosso país, lá naquele período. Aí, quando chegou a década de 1950, mais especificamente 1954, um pesquisador brasileiro, inclusive ele era aqui de Rio Claro, que é próximo aqui de Ribeirão Preto, né, no estado de São Paulo, visando fortalecer a apicultura, ele quis trazer linhagem africana para poder cruzar com as linhagens europeias que a gente tinha aqui. E por quê? Porque as linhagens europeias, elas são mais mansas, vamos dizer assim, elas são menos defensivas. Tanto que, se vocês buscarem imagens na internet de beekeeper na Europa, por exemplo, né, que seriam os apicultores na Europa, às vezes vocês vão encontrar imagens deles manejando a abelha sem luva, às vezes só com uma proteção aqui na cabeça, porque realmente elas são mais tranquilas, vamos dizer assim. Só que elas são mais tranquilas, só que elas produzem menos mel. Então, a ideia daquele pesquisador lá em 1954 era, vou trazer uma linhagem africana, por quê? Porque a linhagem africana, ela produz mais mel, ela é mais produtiva, mas, em compensação, ela é um pouco mais defensiva. Então, a ideia dele era fazer um híbrido visando essa melhor produção de mel, né? Mas, ao mesmo tempo, que o comportamento não alterasse tanto. Aí, o que aconteceu foi, ele trouxe 27, se eu não me engano, rainhas de uma linhagem africana. Aí eu vou contar o que a história conta. A história conta que essas abelhas fugiram do laboratório, né? Escaparam, essas rainhas, lá em Rio Claro, e aí elas começaram a cruzar na natureza. E aí foi formando o híbrido, que é essa espécie, essa subespécie, essa linhagem, né, africanizada, que é o que a gente tem hoje. Basicamente, o que a gente tem hoje no nosso país
quando a gente pensa em apis mellifera, são as linhagens africanizadas. Elas são muito ferozes no sentido de, se você tem numa mesma mata uma abelha europeia, de linhagem europeia, e uma africanizada, por competição, ela enxameia mais fácil, ela é mais resistente à doença, ela vai sobrepor essas espécies e vai acabar excluindo essas linhagens europeias ali daquele ambiente. Então, basicamente, o que a gente tem no nosso país é africanizada. A gente pode ter em alguns apiários específicos, principalmente no na parte sul do país, que são temperaturas mais frias, né? A gente pode ter pessoal criando linhagens europeias, mas normalmente elas não se adaptam bem se você não ficar em cima e fizer um manejo bem eficiente ali dentro. Em termos de resposta de polinização, a princípio não. A princípio não teria diferença em resposta. Talvez uma linhagem africanizada, por ser mais resistente à questão de doença, por ter essa atividade mais intensa, pode ser que as abelhas consigam performar de uma forma, de uma maneira melhor. Mas não tem estudo sobre isso para dizer, a linhagem africanizada, ela poliniza melhor do que uma linhagem europeia. Eu posso te dizer que possivelmente a linhagem africanizada, ela iria responder melhor ao transporte, a se adequar melhor às condições de uma lavoura que é diferente do apiário, ela vai responder melhor do que uma europeia, que a europeia ela pode definhar mais rápido, vamos dizer assim. Essa que eu acho que seria talvez a ideia dentro disso, tá? Então, aqui algumas imagens, então, da gente fazendo essas instalações das abelhas no cafezal, aqui em lavouras de café, e aqui em lavouras de soja, que é as 3 culturas que eu falei que eu queria trazer de exemplo para vocês, né? Então, vocês veem que essas abelhas, elas ficam próximo ali da lavoura, a gente entra um pouquinho na soja, né, para elas não atrapalharem, às vezes, ali a questão do carreador. No café, nos citros, normalmente a gente já consegue inserir esses apiários dentro da lavoura, e é ali que elas vão ficar durante o período de florada. E aí, aqui só para vocês verem, a gente tem feito um trabalho de polinização lá no Rio Grande do Sul, com canola, e esse daqui foi um motivo de orgulho nosso aqui da empresa, né? A gente conseguiu fazer um caminhão transportar aí cerca de 600 colmeias de uma vez só, ali para uma lavoura que estava demandando essa quantidade, e isso daqui é o que mais se aproximou daquelas imagens que a gente vê lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, mostra que a gente aqui como empresa, acredito que tem tido um caminho interessante dentro disso, mas que também a apicultura tem um grande potencial para poder fazer mais vezes esse tipo de exemplo. E aí, que nem eu disse, essas abelhas elas vão ficar lá durante o período de florada. Isso é muito importante, por quê? Porque as lavouras, de modo geral, elas vão ter o manejo que necessita ali, seja a pulverização de algum produto que pode ser tóxico para a abelha, e como normalmente né? Mas também, às vezes, eu preciso fazer algum controle do meu mato, algum outro tipo de manejo, uma avaliação na área, que a presença da abelha lá, ela não iria permitir isso, porque eu estou trabalhando com um animal que tem ferrão e tem veneno, enfim, que tem todos esses cuidados que a gente precisa tomar. Então, as abelhas, elas só vão ficar durante o período de florada. E aí vai variar de cada cultura com quanto tempo que elas vão ficar. Quando a gente pensa em citros, a gente sabe que a florada dos citros ela é maior, muitas vezes ela não é regular, mas a gente tem que entender qual que é a realidade daquela fazenda para conseguir introduzir as abelhas no momento ali que a gente chama de pico de florada. Então a gente tem que encontrar, que a gente gosta de chamar isso, janela de polinização. Então, por exemplo, na laranja, no caso, ela vai ficar aí várias semanas em florada, mas vai ter algum momento do ciclo daquele talhão, quando às vezes é um talhão irrigado, que eu posso ter um controle maior sobre isso, aquele momento daquele pico de florado. Então, as abelhas elas precisam estar durante aquele tempo. Da nossa experiência, as abelhas têm ficado, quando a gente trabalha com laranja, cerca de 20 dias. E aí é muito importante, são 20 dias que a lavoura ela não vai poder ter pulverização,
ela, se for ter que ter entrada de gente, é melhor que não tenha entrada de gente, mas se for precisar entrar de gente, tem que vestir o EPI tudo certinho, isso daí são tudo cuidados que nós precisamos ter para conseguir desenvolver um bom trabalho com segurança, né, para o pessoal da fazenda. No café, o café já é interessante, porque o café também, se você for considerar tempo de florada dos cafezais, na nossa região aqui, Minas, São Paulo, aí que são os grandes produtores dessa cultura, quando chega ali final de agosto, até metade de outubro, você tem florada de café. Só que o café ele vai ter alguns picos. Então, choveu, ele tem um pico de florada, aí encerra, fica uns 15 dias sem flor. Choveu mais um pouco, ele tem mais um pico. Normalmente, são 2 a 3 floradas que a gente identifica dentro dos cafezais. Tem ano que tem 4, mas até para a própria produção isso não é muito bom. Vamos trabalhar sempre com 2, 3 floradas, na média, sempre vai ter uma florada que a gente chama de florada principal. É aquela florada que efetivamente 60% das flores ou mais vão abrir naquele momento. Isso tem ocorrido normalmente da segunda quinzena de setembro até o começo de outubro. É normalmente quando ocorre, pelo menos nas regiões de Minas e São Paulo, nos últimos anos tem sido nesse período. E aí as abelhas vão e elas ficam lá no máximo 2 semanas. Porque a florada do café ela é muito rápida. Ela é intensa e rápida. Então as abelhas chegam um pouquinho antes, fica durante esse período, terminou a florada, as abelhas vão embora. E dos grãos, aqui na soja eu estou trazendo, né? Dá para saber um pouquinho melhor, porque normalmente a soja ela vai entrar naquelas fases de flor, né? De emissão das flores, cerca de 40 dias após o plantio, 50 dias após o plantio, ela já está começando a entrar em florada plena. Esse ano até foi interessante por conta do clima, a soja com 30 e poucos dias já estava começando a emitir flor, né, 30 dias após o plantio, mas normalmente o que a gente vê ali é 40, 45 dias, ela começa a emitir as flores, aí a gente entra com as abelhas, elas também ficam durante esse período de florada principal, hora que a soja começa a soltar as primeiras vagens, que ela já está entrando ali num período que a gente chama de R3, a gente tira as abelhas. Essa é a forma que nós aqui encontramos de conseguir conciliar a agenda da fazenda de manejo, pulverização, enfim, com a polinização em si. E é muito interessante porque a área que recebe a abelha, a gente faz esse tipo de estudo também, a área que recebe a abelha, quando a gente para contar, tem metodologia, tudo, né, para contar quantas abelhas estão visitando as flores, é incrível, é muita abelha visitando flor. E aí quando a gente vai numa área que às vezes a gente separa como controle, que às vezes a gente vai fazer esses testes, né, para ver a área tratamento produziu tanto, a área controle produziu tanto. Essa área testemunha, ou controle, né, ela quase não tem abelha visitando. Então, efetivamente, a gente vê o efeito da abelha dentro dessa produção. E é importante aqui falar, quando eu vou fazer esse tipo de teste, comparar um local com outro, um local que recebeu abelha com um local que não recebeu abelha, é o mesmo talhão. Então, eu tenho o mesmo talhão, uma parte desse talhão vai receber abelha e uma parte desse talhão não recebe abelha. Aí eu consigo fazer essa minha comparação dessas duas áreas, né? E aí, beleza, as abelhas ficaram durante esse período de florada, encerrou a florada, a planta, elas vão embora, né? Volta para o apiário, a planta segue o ciclo normal dela, e aí a gente vai chegar na época de colheita para poder medir esses resultados. Igual eu falei para vocês, eu tenho uma área tratada dentro daquele campo que eu montei ali, que é essa área que ficou próxima das colmeias, cerca de 150 metros, é normalmente aí o limite que a abelha tem voado dentro de uma situação de lavoura, e acima dessa distância eu tenho essa minha área controle, dentro do mesmo talhão. Aqui eu não vou me ater muito a esses protocolos, mas aí o que a gente faz? Basicamente, a gente colhe algumas plantas, uma amostragem, né? Pode ser por uma máquina, pode ser de forma manual, dentro da área tratamento, uma parcela dentro da área testemunha, e aí a gente compara esses resultados. Então aqui só está mostrando isso, né, que a gente pode pegar alguns pontos na área tratamento ali em amarelo, alguns pontos na área testemunha, que é essa área em branco, e aí eu depois vou comparar esses resultados, por exemplo, de produtividade, mas eu também posso comparar de qualidade. Eu pego e analiso esse café ou outra cultura, né, que recebeu a abelha para alguns parâmetros, pode ser sabor,
pode ser quantidade de vitamina C, por exemplo, e eu faço a mesma coisa para a área controle, e aí eu consigo comparar e gerar bastante informação nesse sentido. O que a gente está tendo, então, de resultados para vocês conseguirem observar o potencial dessa técnica aqui para essas culturas que eu estou trazendo? Por exemplo, a laranja, igual eu disse para vocês, os citros, de modo geral, eles, pelo menos a literatura indica muito, né, que eles respondem muito bem a esse tipo de serviço, e quando a gente executa eles nessas culturas, a gente tem observado isso mesmo. A gente, por exemplo, trabalhou em mais de 2.000 hectares de laranja, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, e a gente fez esses testes aí nessas diferentes fazendas, tanto em Minas, em São Paulo, e a gente tem obtido resultados aí na faixa de 20%, 20 a 25% de melhora na produtividade dessas áreas. Então a gente vai lá, quando chega a época da colheita, derriça plantas da área tratamento, derriça plantas da área testemunha, conta o número de frutos, por exemplo, pesa, e aí a gente consegue chegar nesses valores, que é muito interessante. Inclusive o trabalho que a gente tem feito aí junto com a Ana Clara, que é na cultura do limão, tem apresentado bons resultados. A colheita ela vai ser agora, a gente ainda não tem o resultado definitivo de colheita, mas as primeiras estimativas já têm mostrado algo parecido com o que a gente tem observado, por exemplo, na laranja. Então isso é muito interessante, porque o citrus realmente ele responde muito bem ao serviço de polinização. Quando a gente pensa no café, pode perguntar. O Diego, eu achei que o Alexandre, eu achei interessante esses dados. E aí, no caso dessa diferença grande assim das variedades, né, de pera, a Halling e a Natal a Valença, você sabe se tem alguma diferença ali do tipo de flor de cada espécie que possa ter talvez gerado um pouco dessa oscilação? Porque a gente vê muito discrepante, né? Pera Rio 47%. Então, se a gente tem um aumento de quase 50% de produtividade, isso pode ser muito mais eficiente do que talvez o agricultor investir talvez em muita adubação, em algum outro tipo de melhora de produtividade, sendo que a abelha já está dando quase 50%. Mas você notou algum tipo disso? Será que tem algum outro polinizador que possa ser mais eficiente para a Valença? Alguma diferença fisiológica assim na flor? O que eu acho que pode ter acontecido, que a gente discutiu na época, as lavouras, elas efetivamente elas não apresentavam, quando eu faço o tratamento com o controle, obviamente elas tinham as mesmas condições, né? Mas quando eu pego as diferentes cultivares, eram lavouras diferentes, então estava em ano produtivo diferente, o próprio manejo ali da fazenda, ele era distinto um manejo do outro, então a gente acredita que essa própria questão do próprio manejo, da própria característica da cultura, isso pode gerar essas variações. Eu, por exemplo, tenho exemplo aqui de café, que é a cultura que a gente mais tem dados de resultado, né? A gente mais gerou dado. A gente pega ali, a gente tem fazenda, por exemplo, que responde bem pouco. Bem pouco, o que eu quero dizer assim, 6, 7%, por exemplo. Mas o cara estava, aquele café que respondeu 6%, ele estava numa produção muito alta. Ele estava ali produzindo 12 litros, 13 litros por planta. Isso daí gerou para o cara ali uma lavoura ali batendo 85 sacas por hectare. Então a gente vê que ali a abelha pouco ia contribuir ali dentro. Agora, é muito interessante porque a gente já tem, quando as lavouras sofrem muito, principalmente questão de clima, a abelha ajuda bastante. Ela pode, em termos de produtividade real da lavoura, não aumentar tanto. Por quê? Porque a produção do cara já é baixa. É diferente você falar que aumenta 10% numa lavoura de 60 sacas e aumenta 10% numa lavoura de 20 sacas, né? Mas, proporcionalmente, me parece que a abelha ajuda mais em lavouras que, principalmente a questão do clima, ela tem afetado muito. Boa. O Hugo acho que quer perguntar alguma coisa também. Não sei se você já ia falar sobre isso, Diego. Você poderia dar uma estimativa para a gente de
número de colmeias que você leva por hectares no plantio, Uhum. assim, por exemplo, no caso dos citros? Sim. A gente, isso daí, claro, a gente tem que analisar a área, ver a questão de área natural que tenha no próximo dali, porque isso pode, de alguma forma, estar contribuindo ali com polinizadores naturais, né? Mas, na média, a gente tem utilizado, quando a gente pensa em grãos, soja e canola, que hoje são os principais grãos aí que a gente trabalha, a gente tem utilizado de 2 a 3 colmeias de apis mellifera, essa é a proporção. Quando a gente pensa em café, de 4 a 5 colmeias por hectare, e citros, depende, a gente tem utilizado de 3 a 5. Os citros tem variado um pouco mais, porque a gente às vezes observa o pomar um pouco mais irregular em termos de tamanho de planta, então a gente acha que às vezes precisa saturar um pouquinho mais, às vezes a gente vê que precisa saturar um pouco menos, enfim. Mas é mais ou menos isso daí. A gente pode pensar grãos, 2 a 3 colmeias por hectare, citros, 3, 4, às vezes 5 colmeias por hectare, e café, 4 a 5 colmeias por hectare. É mais ou menos essa a média. Claro, as colmeias dentro de um padrão, né? Com cerca ali de, pelo menos, 40 a 50 mil indivíduos por colmeia, é normalmente o que a gente tem trabalhado, colmeias com rainha nova, com postura, enfim. Tem algumas características das colmeias que a gente precisa também respeitar, porque senão, às vezes eu uso uma colmeia com 50 mil indivíduos, eu não posso comparar ela com uma colmeia com 20 mil indivíduos, né? Então, é mais ou menos esse padrão que a gente tem utilizado, tá? E no Valeu, Diego. café, beleza. E no café, igual eu falei para vocês, café arábica especificamente, a gente tem trabalhos com café conilon ali no Espírito Santo, né, que é o robusta, mas principalmente café arábica, a gente já tem informações aí, estamos entrando na nossa 5ª safra de café, já foram mais de 1.500 hectares polinizados aí ao longo desse tempo, e a média que a gente tem conseguido ao longo dos anos é em torno de 15 a 20% de melhora de produtividade. Isso é muito interessante, isso daí pode representar para o produtor ali mais de 5 sacas por hectare, então é muito interessante para o produtor, além da questão da bebida do café. A gente tem observado que as abelhas, o café que recebe essa visitação das abelhas, ele tem apresentado um café ali na xícara de melhor qualidade. Por que isso? Tanto pelo investimento do cafeiro no próprio fruto, através ali da análise do Brix, por exemplo, né? Então, se tem frutos mais doces, consequentemente vai ter melhores sementes, mas principalmente porque a abelha, ela reduz a janela de polinização. Então, pensa, uma flor, ela fica à disposição para ser polinizada 3, 4 dias, no máximo. Se ela é polinizada já no primeiro dia, fecundada, né, no primeiro dia, ou no 4º dia, quando a gente pensa na colheita, que é quase 1 ano depois de ciclo, isso vai ter diferença de maturação nesses frutos. Então, quando a gente consegue fazer quase todas as flores serem fecundadas já logo no primeiro dia, isso daí reflete lá uma lavoura mais homogênea na hora que eu vou colher esses frutos, e, consequentemente, uma lavoura mais homogênea vai gerar um café, no caso aqui, de melhor qualidade. Então, isso é muito interessante também. E a soja, eu até trouxe os dados um pouquinho mais detalhados, porque a soja é um trabalho que, se tudo der certo agora nesse primeiro semestre, a gente já vai estar submetendo um trabalho científico junto com o pessoal da Embrapa. A soja, ela tem melhorado, aqui nesse resultado específico, é um resultado de 12 fazendas, então é bem expressivo, né, a quantidade de fazendas trabalhadas aí ao longo de 3 safras diferentes. Então, a soja, ela tem respondido bem para o serviço de polinização. A gente costuma utilizar uma média em torno aí de entre 10 a 15% para grãos, quando a gente pensa em grãos, mais dessas fazendas especificamente, o que a gente observou foi uma melhora aí de um pouquinho mais de 18% na produtividade, representando aí mais de 600 quilos por hectare a mais produzido, né, por conta desse serviço das abelhas. E aí é interessante na soja, só para, eu estou acelerando aqui para não pegar mais do horário, mas a soja, principalmente o resultado que tem se mostrado
é principalmente pela melhora do número de vagens por planta. A gente conseguiu produzir soja, como aqui esse gráfico mostra, sojas com mais de 3, 4 sementes. Só para explicar melhor. Esse gráfico, o que é verde é a área tratamento, e logo em seguida, o branquinho cinza é a área controle. Normalmente, a soja ela apresenta ali vagens com 2 sementes por vagem. É a média que a gente normalmente observa nas lavouras. Com a introdução de abelhas, além de eu melhorar o número de vagens por planta, eu consigo melhorar também o número de sementes por vagem. Então, eu tenho mais vagens com 3 sementes e mais vagens com 4 sementes sendo produzidas ali na lavoura. Ou seja, a abelha melhorou a fecundação ali das plantas. Isso é muito interessante. E aí, consequentemente, no final, melhora a produtividade. E já para entrar aqui na reta final, esse é um tema muito interessante, a questão. O Brasil, que nem eu falei, ele tem um enorme potencial. Eu trouxe aqui exemplo de 3 culturas que se beneficiam muito desse tipo de serviço para mostrar esse potencial mesmo. A gente já teve aqui lives aqui da empresa, por exemplo, com o ex-ministro da Agricultura, o Roberto Rodrigues, a ex-ministra, na época era atual, mas agora, né, ela é ex-ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, falando sobre esse tema de polinização. Esse tema tem sido veiculado, melhor falando aí, em mídias aqui, tanto no nosso país como também fora, é muito interessante. E ele se sustenta, quando eu falo aqui pilares da Agrobi, são os pilares da polinização assistida. Você levar produtividade e qualidade para dentro da lavoura, de forma com sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, porque eu estou usando a abelha para chegar nesse fim, e não necessariamente quando eu falo, melhorou 15% a minha produção, não necessariamente o produtor aumentou em 15% a utilização de insumo, ele não utilizou essa quantidade de diesel ali, por exemplo, nas colhedeiras, enfim. Então você consegue reduzir também a questão da pegada de carbono, isso é muito interessante. E um item que também é muito importante é a questão da responsabilidade social, principalmente por 2 aspectos. Você consegue levar para dentro da porteira, a gente costuma falar assim, essa questão de importância de polinizadores, então importância de preservação de polinizadores. E a gente tem uma terceira parte aí que talvez eu pouco falei aqui na apresentação, mas que é tão importante quanto, que é o apicultor. A gente tem o produtor agrícola, a gente tem a Agrobi executando esse serviço, e a gente tem o produtor apícola, quer dizer, que é o criador de abelha, que é introduzido dentro dessa cadeia, e a gente consegue, então, gerar renda também para esse produtor. E a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é: a polinização, ela tem todo esse potencial, ela é algo que precisa ser melhor explorado dentro do nosso país, e mais, tão importante quanto a polinização assistida é a questão dos polinizadores. Isso é um tema muito relevante e urgente para a gente discutir. A importância dos polinizadores para a produção de alimento, para a preservação do ambiente, mas quando a gente fala aqui, principalmente de agricultura, a gente está falando, né, nessa questão de produção de alimentos. Então, a gente precisa é um tema que a gente precisa ficar muito atento e cada vez mais ir divulgando aí nos diferentes grupos. Então, de novo, Alexandre e também a Ana, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite, e eu fico aqui à disposição para qualquer questionamento. Pô, muito bacana, o Diego. Eu confesso que eu não fazia ideia assim do avanço que tá já essa questão da polinização assistida, realmente, né? Vocês atendendo já aí, principalmente grandes produtores e tendo resultados aí bem interessantes, né? Aumentar cerca aí de 15%, em outros casos 18%, é um número muito relevante mesmo. E, cara, parabenizar primeiro, né? E, Diego, uma dúvida, assim, eu vi que você chegou a comentar também no seu Instagram sobre a questão da abelha jataí, algumas abelhas sem ferrão. Eu acho que muitas das pessoas hoje, pelo menos que a gente convive, assim, são pessoas que têm uma propriedade e que tem, assim, uma agrofloresta, uma coisa um pouco diversa, tem uma propriedade que busca trazer um organismo vivo, então tem o viveiro, a compostagem, e eu acho que a prática de você colocar umas caixas de abelha também na sua propriedade pode ser muito interessante. Então, eu queria
entender se vocês também já fizeram alguns estudos, se você tem alguns dados sobre a questão também das abelhas sem ferrão. Se a gente já tem conhecimento, por exemplo, morango, tomate, né, são culturas que são importantíssimas você ter ali a presença de abelhas para você também melhorar tanto a produtividade quanto também a qualidade dos frutos. Morango é importantíssimo ali você ter a polinização bem feita para você ter aquele fruto bonitinho, senão dá fruto deformado, etc. Mas o que você já viu, assim, sobre essa questão das melíponas, né, que pode ser talvez algo praticado, cara, em escolas, em hortas urbanas, em quintais familiares, em produções também ali de pequeno porte, e que possam trazer também a abelha para dentro da agricultura, com talvez assim também a atividade de extrair mel, extrair pólen, extrair o própolis, etc., e que traga uma integração boa assim para a propriedade como um todo. Não, muito interessante sua questão, porque o grande, entre as problema das abelhas sem ferrão é que muitas espécies elas são nativas aqui da nossa região, né? Então, quando a gente pensa trabalhos científicos na academia, eles vão estar muito restritos para cá. Então, se a gente for comparar estudos com Apis mellifera, estudos com abelha sem ferrão, é muito grande a diferença, né? A Apis tem muito mais estudo, e por isso que a gente também acaba usando mais Apis para o nosso serviço, porque a gente tem um embasamento teórico mais robusto nesse sentido. Mas é uma questão de estudo. Potencial, eu tenho certeza que elas são ótimas também. Tem que também tomar cuidado na questão de, enquanto uma caixa de Apis, ela tem ali 50 mil indivíduos para mais, uma caixa de jataí boa, bem populosa, ela vai ter ali 2 mil indivíduos assim. Uma caixa muito forte. Então, quando a gente vai pensar em polinização, tem que tomar esse cuidado só por conta mesmo do número de indivíduos, né? Para você realmente conseguir ter uma quantidade de abelhas ali fazendo uma visitação. Mas as abelhas sem ferrão, elas são excelentes para diversos tipos de cultivo. No café, por exemplo, nós utilizamos mandaguari e tubuna, que são abelhas sem ferrão do gênero Scaptotrigona. Elas são aquelas abelhas pretinhas, mas sabe aquela que gruda no cabelo, arapuá? Elas são primas delas, não é bem a arapuá, né? Porque a arapuá, ela tem algumas outras características que talvez não sejam tão boas assim para a questão de lavoura, né? Porque às vezes elas acabam cortando flores, enfim. Mas a Scaptotrigona, que é prima delas, ela se dá muito bem, por exemplo, para o café. Para morango, por exemplo, igual você citou, a jataí é excelente, porque o morango é muito importante que a abelha ela consiga percorrer toda a flor para conseguir polinizar e fecundar todos aqueles órgãos femininos que tem ali, visitar, melhor falando, né? Todos os órgãos femininos ali que a flor apresenta. Então, uma abelha pequena, ela consegue desempenhar um bom trabalho. Então, uma jataí, ou até mesmo uma iraí, que também é uma abelha pequena, né? Uma abelha sem ferrão, elas têm um bom desempenho dentro dessa cultura. O tomate, que você bem citou, ele é uma solanácea, então ele tem aquela característica do buzz pollination, né, que necessita da vibração na flor para conseguir tirar aquele pólen que fica dentro de uma estrutura encapsulada, né, e que muitas vezes os produtores, talvez vocês já devem ter observado, eles usam sopradores, né, para fazer essa polinização eles mesmos. Então, a melípona, ela se dá muito bem no tomate justamente porque ela é uma abelha sem ferrão que faz esse comportamento na flor, que é esse comportamento de vibração na flor, que é o buzz pollination, que a gente chama, e que libera o pólen para ela conseguir capturar em alta quantidade. E da mesma forma que o tomate precisa, você tem a berinjela também, pimentão. Então, esse tipo de cultura, as melíponas, que é mandaçaia, uruçu, elas são bem relevantes assim para fazer a polinização, por exemplo. Então, um produtor que tem tomate, tem esse tipo de cultura na sua propriedade, ou mesmo o morango que eu estava citando aqui, ele consegue utilizar essas abelhas sim para melhorar a produção ali dele, às vezes uma produção mais familiar, com certeza. A única coisa que tem que tomar cuidado é oferecer boas condições para essas abelhas, né? Então elas ficarem em locais adequados, para você sempre ter ali aqueles enxames fortes. Normalmente a abelha sem ferrão,
elas são abelhas que elas têm um pouquinho mais, menos tolerância para mudanças ambientais, igual, por exemplo, uma apis mellifera, ela sobrevive bem a oscilações de temperatura, por exemplo. Já uma melípona, ela é um pouco mais sensível. Então, o manejo, às vezes, tem que ser um pouquinho mais cuidadoso, né? Tem que estar mais atento ali. A jataí, não. A jataí é uma abelha que o pessoal costuma falar bem rústica, ela vai bem em todo tipo de ambiente. Mas tem que tomar esse cuidado. E também outra coisa, que é muito importante também quando a gente fala de abelha sem ferrão. Diferente da apis, que eu tenho de norte a sul, então não teria problema eu pegar, a princípio, né, se ela não tem doença nem nada, pegar uma apis daqui e levar para o norte, por exemplo, a abelha sem ferrão tem a questão da distribuição natural delas. Então eu não posso pegar, por exemplo, uma urussu nordestina e trazer aqui para a nossa região, porque ela não é endêmica daqui. Isso pode ocasionar problemas ambientais. Então também tem que tomar esse cuidado para a gente saber quais as espécies que ocorrem realmente ali no ambiente que eu quero criar elas, e aí consegue fazer essa criação tranquilamente. Entendi. Então, mais ou menos assim, em questão de população de abelhas, né, 2.000 mais ou menos numa população bem cheia de jataí, e numa de ápice mais ou menos 50 mil indivíduos. Então, para a gente ter resultados assim proporcionais, talvez teria que ter quase 20 vezes, assim, um pouco mais de caixas de abelha de melíponas, né? A gente fez um trabalho, o Diego, interessante na Fazenda UNB, que na área que a gente estava praticando agrofloresta, inclusive o Matheus, eu acho que ele está aqui, o Matheus, ele trabalhou com melíponas, fez alguns cursos de meliponicultura, etc., a gente tirou o mel com a seringa e tal, foi bem legal, e a gente colocou bem na frente da agrofloresta, então foi bem, bem legal, assim, a atividade, a gente só não conseguiu quantificar essas coisas todas. E uma das coisas que eu vejo que o pessoal da agrofloresta tem feito é colocado plantas específicas para atrair mais abelhas, então que vão ter floração também durante a maior parte do ano. A gente está até vendo de começar a listar um pouco essas espécies para incentivar os agricultores a estarem cultivando mais essas aves, visto a importância, né, da gente ter esses indivíduos aí na produção, cara. Obrigadão aí por todo esse conhecimento aí. Já deu uma aula aí de melíponas também. Obrigado. Aqui, só um comentário que foi aqui, da Arlane, falando, né, que tem população de abelha sem ferrão, enxames, né, que tem população elevada, ela tem razão. Por exemplo, a própria Scaptotrigona, que eu estava falando, elas têm populações aí que podem ultrapassar 10, dependendo até do enxame, 10, 15 mil indivíduos ali dentro do enxame. Então, realmente, a gente tem abelhas, normalmente essas abelhas que a gente, né, de coloração escura, essas abelhas mais pretinhas, que a gente tem uma tribo ali dentro que é chamada são as trigonas, né, que a gente costuma falar, que aí entre Scaptotrigona, Cefalotrigona, a própria trigona, que é Arapuá, né, que tá Arapuá ali no meio, elas têm população maior, realmente isso daí é verdade. A jataí que acaba tendo menos, e a melípona, que são urussu às vezes tem um pouquinho mais, mas mandaçaia, por exemplo, é difícil você ver uma colmeia ali que ultrapassa 1.000 indivíduos, sabe, é bem menor assim. Então depende, porque também, só para ficar aqui também de curiosidade, no Brasil a gente tem aí depende, né, mas da forma como a pessoa está fazendo a classificação, mas normalmente entre 250 a 300 espécies de abelhas sem ferrão, então é um grupo relativamente diverso. Show. Aí só para finalizar, então, que eu tinha anotado outra pergunta aqui, como vocês têm trabalhado aí com grandes produtores, né, de laranja, soja, café, e hoje a gente tem um controle fitossanitário muito rigoroso, assim, realmente no cultivo, principalmente de laranja, né? E as abelhas são muito sensíveis aí a esses pesticidas. Então, nesse momento que você traz ali com a florada principal, é orientado, então, os agricultores terem um período ali, sei lá, 5 dias antes, 5 dias depois, de não aplicar nenhum produto, se não corre o risco realmente de muitas abelhas morrerem. Como que funciona, assim, essa comunicação com o produtor? Isso, é exatamente isso que você falou. Acho que um dos grandes aí desafios da polinização aplicada
é exatamente essa questão dessa agenda de pulverizações, que dependendo do cultivar, por exemplo, igual citros, é uma loucura nesse sentido, né? Dependendo aí das regiões, toda semana os caras entrando, e muitas vezes com produtos muito fortes. Mas, por exemplo, quando eu falei lá, laranja, a gente conseguiu deixar 20 dias o produtor tem que realmente tem que ser uma coisa diferenciada, dele fazer um acompanhamento da lavoura, dele realmente fazer um monitoramento, porque quando a gente aplica esse tipo de técnica de monitoramento, tem a lavoura sob controle, salvo alguma exceção que pode acontecer ali, a gente consegue ter uma boa janela para isso, sabe, para conseguir trabalhar legal. Agora, é um desafio. O café que você citou é uma coisa interessante porque também, quando a lavoura está bem controlada, o período de florada é um período que o cafeicultor não desce para a lavoura. Ele não faz nada, a lavoura fica parada nesse período, não se aplica nada, salvo alguma exceção, às vezes que acontece alguma coisa, mas normalmente não faz nada. Então casou bem nesse sentido. A soja também é um desafio ali. A gente tem que ver ali a janela de aplicação do produtor, às vezes é de 20 em 20 dias. Então, entre esses 20 dias, a gente tem que programar para ele fazer a última aplicação dele logo antes da flor, da planta começar a soltar flor. Aí a gente entra com as abelhas logo depois. Aí a hora que o cara está precisando entrar na lavoura de novo para fazer o manejo ali, que começou a gerar algumas vagens, às vezes vai ter ali algum percevejo, alguma coisa nesse sentido, a gente tira as abelhas, a lavoura está liberada para ele trabalhar. Mas é um trabalho que precisa, sim, ter muita coordenação entre a parte da fazenda, a agenda da fazenda, com a parte de polinização, com a operação em si, né? Massa. Obrigadão, Diego. Passar aqui pro... O levantou a mão também. Tem várias perguntas, na verdade. Primeiro, agradecer aí, né, pelas informações do Diego. Queria saber se você sabe de alguma vez usado esse método no mamão, se é interessante para a cultura do mamão. E uma outra pergunta que eu tenho é em relação à estufa, ao cultivo protegido. Então, como é que funciona? Se é viável, por exemplo, eu tenho interesse em cultivar melão ou melancia dentro de estufa. E se é viável levar essas abelhas para dentro da estufa ali. Bom, primeiro sobre o trabalho de mamão, eu confesso para você que eu não conheço, não vou falar que não existe, mas assim, não é uma cultura que eu me aprofundei muito, mas assim, do pouco que eu já li sobre, eu não encontrei essa questão de uma polinização aplicada, e principalmente questão de visitação de abelha nas flores ali do mamão, porque o mamão seria interessante porque ele vai precisar dessa cruzada, principalmente porque ele tem ali os indivíduos, né, tem o macho, tem a fêmea em indivíduos separados, né, então precisaria disso, mas eu não confesso para você que eu precisava me aprofundar mais para poder te responder com mais propriedade. Agora, a questão da estufa é possível, mas pensa que a estufa você vai estar oferecendo um ambiente fechado ali para aquelas abelhas. Então, assim, a questão de apicultura, de manejo, ela vai precisar ser um pouco olhada com um pouco mais de cuidado, um pouquinho mais frequência. Você vai ter que oferecer outros materiais ali para a abelha. Então, pensa que dentro de uma estufa, ela não vai conseguir sair para coletar água, então você vai precisar disponibilizar uma fonte de água ali para elas, por exemplo, um tambor com água e constantemente trocar, né, para sempre estar com uma quantidade adequada para elas. Questão de temperatura dentro de uma estufa vai ser diferente do que um ambiente aberto, vento, questão de luminosidade, quanto de luz que vai entrar nessa estufa, né? Então são alguns pontos que, assim, é possível criar abelha dentro de estufa para fazer... É possível sim. A gente já tem vários estudos que mostram isso. Claro que a abelha não vai conseguir ficar lá para sempre. De tempos em tempos você vai ter que levar essa caixa que está dentro da estufa para fora, e aí dependendo de como for a sua cultura, por exemplo, o melão, dependendo da região, ele vai ter flor aí por um período muito grande, né, porque vai florindo ali os indivíduos, então você vai precisar trocar essas caixas, tira uma de dentro, coloca uma nova que estava lá fora, essa que estava lá dentro
vai dar uma fortalecida lá fora, depois você faz essa troca de novo, entendeu? Então é algo que você precisa ficar um pouquinho mais atento com relação à questão de apicultura, porque você está mudando o ambiente delas. As abelhas sem ferrão, eu te adianto que elas respondem pior do que pelo menos da nossa experiência, elas respondem pior para a estufa, porque é aquilo que eu falei para o Alexandre, elas são um pouquinho mais sensíveis, elas são, vamos dizer assim, menos tolerantes a essas mudanças. Então, é algo que é possível, com certeza, mas precisa de um cuidado ali de manejo, uma atenção um pouquinho maior. Muito obrigado. Eu vou fazer uma última pergunta logo, que aí eu já encerro. Eu tenho um vizinho apicultor, né? É, o produto dele é o mel mesmo, né? Ele vende o mel. Se eu peço para ele trazer uma caixa dessa para minha propriedade, isso vai ser um prejuízo para ele na produção de mel, alguma questão assim, essa questão da movimentação da caixa? Isso pode ser ruim para a produção dele? Boa sua pergunta, porque em algumas culturas, por exemplo, vou te dar o exemplo do que a gente tem vivido, mas aí eu vou trabalhar um pouco melhor o que pode acontecer aí na sua fazenda. Então, por exemplo, quando o café vai florir ou a laranja vai florir, a laranja, eu não vou dar esse exemplo porque dependendo da região, a florada, e dependendo do cultivar, a florada é diferente. Mas o café, normalmente, igual eu falei, ela vai estar florindo ali, principalmente ali em setembro e outubro. Setembro, outubro também é uma época que a gente tem algumas plantas melíferas, né, que a gente fala na natureza, ali no meio ambiente, que também estão floridas. Afinal, é o começo da primavera, é uma época realmente de grande oferta de recurso na natureza para polinizadores. Então, tem essa competição, produção de mel e polinização, porque o cara que vai levar a abelha para cafezal, por exemplo, ele não vai produzir a quantidade de mel que o cara que deixou a colmeia ali na área natural. Porque ali na área natural as abelhas não estão sendo importunadas, elas vão ali produzir o mel durante aqueles dias. A abelha que eu vou transportar, eu não posso transportar ela com mel dentro dela, então eu tenho que colher esse mel, aí eu vou levar ela sem esse recurso ali para dentro, ela vai ficar poucos dias ali trabalhando, que nem eu mostrei 15 dias ali, por exemplo, trabalhando ali nas flores do café, depois eu vou ter que tirar esse mel de novo, transportar. Então você percebe que essa movimentação, essa ação com elas fez ela produzir menos mel do que a que ficou parada lá na mata só para isso. Então, com certeza, isso acontece. É por isso até que quando a gente vai fazer esse tipo de serviço, a gente precisa remunerar o apicultor, porque ele está tirando a colmeia dele de uma produção de mel, por exemplo, para fazer o serviço de polinização. Então, é justo nesse sentido, né? Agora, na situação aí do seu vizinho, eu não sei como é que é, mas, por exemplo, se ele for só deixar, vamos supor, essas colmeias mais próximas da área de plantação sua, não tão próximas a ponto de representar algum risco, né? Isso daí, a questão de segurança, ela é prioridade, isso precisa ser levado muito em consideração. Mas elas vão ficar um pouquinho mais próximas ali da sua produção, da sua plantação, desculpa, e durante, quando não tiver flor lá produzindo, elas vão buscar recurso na mata, tal, mas quando tiver flores na sua lavoura, elas vão visitar as flores da sua lavoura. E aí ele não precisou movimentar as caixas. Ele só trocou de lugar uma vez e montou um apiário, por exemplo, no novo local. Aí não tem problema. Aí realmente a produção de mel dele é até possível, às vezes, de melhorar, dependendo da cultura que você tiver tendo ali na área. Às vezes é uma cultura que oferece bastante mel ali para aquelas abelhas, vai oferecer mais recurso, enfim. Agora, precisa entender, se ele tiver que movimentar a caixa, fatalmente ele vai acabar produzindo menos mel. Agora, se ele tem um plantel de 1.000 colmeias, por exemplo, e vai movimentar 50, isso pouco vai impactar dentro da produção dele. Aí tem que verificar isso também, né? Maravilha. Diego, fazer a minha pergunta. Antes de tudo, obrigado, viu? E parabéns pelo seu trabalho. Meu caro, antes de começar, né, quando eu vi a propaganda ali pelo pessoal do Instagram, eu entrei
no seu Instagram e estava escrito Uber das abelhas. E eu fiquei com a impressão, né, se de repente você estivesse fazendo um meio de campo também, né, entre pessoas que possuem as colmeias e conectando essas pessoas com produtores que desejam esse serviço, né? Você faz isso também ou as caixas são recurso próprio seu? Obrigado pela pergunta, porque é uma oportunidade de falar que não, na verdade, a gente faz o primeiro modelo, principalmente, que é a gente faz essa parte técnica, mas as abelhas, elas efetivamente não são nossas. Então, a gente conecta o produtor rural que quer abelha, para melhorar a produção dele, com o apicultor, que é quem tem essa abelha. E aí a Agrobi está nesse meio com a parte técnica, né, de implantação, do desenvolvimento ali do campo experimental, né, enfim. E a gente fala Uber das abelhas porque a gente, na verdade, a gente tem um aplicativo, é que esse aplicativo ele ainda está em fase final aí de desenvolvimento, mas a ideia é efetivamente isso, é automatizar esse processo. Então, o produtor, ele tem lá a fazenda cadastrada dele no aplicativo da Agrobi, inclusive, quem tem o iPhone ainda não consegue ter a versão, mas quem tem o Android já pode baixar se tiver curiosidade, é gratuito. Aí o produtor rural solicita, cadastra a fazenda dele lá, ele solicita polinização. Essa polinização, ela chega para a gente, aí a gente faz uma busca pelo criador de abelha mais próximo ali da fazenda dele, que consegue atender aquela demanda. Então, você percebe que tem os dois cadastrados nesse sistema, tanto o fazendeiro e o apicultor, e aí a gente faz essa conexão entre eles. E aí, a ideia é cada vez mais continuar automatizando esse processo. Hoje a gente ainda é muito a nossa equipe indo lá na lavoura, a gente faz mais o processo através dos nossos técnicos aqui da empresa, da equipe mesmo, mas a ideia é cada vez mais automatizar. Vocês que estão no agro, vocês sabem o tanto que o setor de agricultura, apesar de super tecnificado, ele ainda é um pouco, a adesão a isso é um pouquinho mais lenta, pelo menos é a minha visão sobre isso. Então, a gente ainda tem um pouco de dificuldade do fazendeiro aderir a uma coisa dessa mais automatizada, do apicultor também, mas a ideia é exatamente essa, de Uber das abelhas, porque a gente faz esse meio de campo, igual o motorista que tem o carro e pode levar alguém, e alguém que precisa daquela condução para chegar em tal lugar. É mais ou menos essa a ideia. Legal, parabéns. E o Alexandre perguntou aqui se a gente atende em todo o Brasil, inclusive, a gente tem trabalho desde Roraima, a gente trabalhou com soja em Roraima, a gente tem trabalho em Mato Grosso com algodão e soja, Goiás com soja e café, Minas, café, São Paulo, café e laranja, e Minas também, Paraná com soja, Rio Grande do Sul com canola, Bahia com café. Então a gente consegue atender os diferentes estados aí do país por conta disso, porque as abelhas elas não são nossas. Então, por exemplo, trabalho lá em Roraima, a gente tem clientes lá, a gente tem parceria com a Associação de Apicultores lá, que são os nossos fornecedores lá no caso, entendeu? Então, por isso que a gente consegue atender aí praticamente o país todo. Pô, show de bola, o Diego. Vamos encerrando, passando aqui para o encerramento, né? Se alguém tiver ainda alguma dúvida, fica à vontade, aproveitar aí os últimos momentos. Bom, Diego, eu queria agradecer aí em nome de toda a equipe aqui dos Guardiões. O encontro ele fica gravado, eu vou te enviar o link assim que a gente subir para o YouTube, se você quiser passar para alguma outra pessoa, alguém te perguntar, alguma coisa do tipo. E, cara, bem interessante, eu acredito assim que isso vai crescer bastante. É um assunto que pouca gente, ainda poucos produtores podem saber desse potencial, né, de conseguir aumentar a sua produtividade aí com a utilização aí dessa metodologia. E legal entender assim um pouco do formato de vocês, né, de ter esse serviço aí em vários locais do Brasil e também de ser um serviço que vai estimular os apicultores também, né? Eu acho que esse ponto é bem interessante. É bom para o produtor, é bom para o apicultor e fortalece esse meio aí, formação de técnicos e tudo. Então, em nome aqui dos Guardiões, queria agradecer. Parabéns aí pelo seu trabalho, um prazer estar conhecendo aí mais de perto também. E
Bom, se você quiser dar aí algumas últimas palavras aí, fica à vontade. Bom, então, só para finalizar, novamente, Alexandre, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Também agradeço todo mundo aqui que ficou agora até às 8h30 para ouvir um pouquinho mais desse tema. E tem as nossas redes sociais ali, tem o Instagram, tem o Facebook da Agrobi. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato com a gente se tiver mais dúvidas, se tem algum questionamento, a gente está ali para atender vocês. E boa noite. Valeu, Diego. Boa noite, cara. Show de bola, meu irmão. Obrigado aí pela conversa, pelo bate-papo. Parabéns. Boa, boa. Hugo, vai querer falar alguma coisa ainda ou levantou a mão sem querer? Eu quero perguntar assim, mais uma coisinha. Uma coisa. Dá para a gente ter uma noção, né? Acho que todo mundo aqui é pequeno agricultor, mas de viabilidade, assim, qual o tamanho do agricultor para ser viável fazer esse tipo de trabalho? Talvez de preço, não sei se você pode falar em preço. Isso daí vai depender de cada caso, cada cultura, né? Porque normalmente esse serviço ele acaba sendo precificado principalmente pela quantidade de colmeias que a gente precisa levar para a propriedade para conseguir fazer a execução do serviço. Isso daí vai acabar variando dependendo da cultura, mas assim, a gente já conseguiu atender, olha só, por exemplo, só para dar um exemplo, para não estender aqui, a gente trabalha, por exemplo, em fazendas ali na região de Ouro Fino, com café, que são pequenos produtores, e quando eu falo pequenos, são produtores ali de 1 hectare, 1,5 hectares, até grandes grupos aí que a gente já conseguiu atender, realmente grupos aí com centenas de hectares para tratamento, área total aí passando dos 1.000, 2.000 hectares, enfim. Então, a gente consegue atender. É claro que cada caso é um caso, tem a questão de segurança, tem a questão de disponibilidade das abelhas, enfim, a gente precisa estudar, mas eu convido todos vocês a, se tiver interesse, vamos bater um papo num segundo momento, a gente às vezes consegue viabilizar esse tipo de projeto para a lavoura de vocês, com certeza. Pô, que bacana, cara. Quer falar mais alguma coisa, Hugo? Não, só agradecer